Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa terceira aula, continuando a nossa unidade 1 da disciplina Sistemas Integrados de Gestão 2. Então, eu vou logo pedir desculpa porque o horário que eu estou gravando é durante o dia e está tendo obra, tem alguns barulhos que podem interferir um pouco, então a gente vai tentar fazer o máximo possível para que esses barulhos externos não atrapalhem a aula. Mas, de antemão, já vou logo pedindo desculpa porque pode ser que em algum momento ou outro a gente tenha alguma interferência nesse sentido. Aí eu vou tentar parar a aula, depois eu edito, gravo e a gente vê como é que faz, tá bom? Então, nossa terceira aula, a gente vai começar a discutir sobre indicadores de sustentabilidade e indicadores de avaliação de desempenho ambiental. Então, nós já vimos um pouco da estruturação do sistema de gestão e chegamos nos programas de gestão ambiental, que é a prática do SGA propriamente dita. Então, para que eu veja a efetividade do programa que foi colocado, ou seja, se eu realmente acertei no que eu planejei, da forma como eu estou estruturando o meu programa de gerenciamento daqueles aspectos ambientais, eu preciso ter um fator de avaliação, né? Um fator de mensuração para saber se eu realmente coloquei a melhor opção possível, a melhor opção viável para gerenciar aquele aspecto ambiental. Como é que eu faço isso? Nós atribuímos os chamados indicadores de sustentabilidade. E aí eu vou pegar da família 14.000 a ISO 14.031. Por quê? Ele fala sobre gestão ambiental, ou seja, o gerenciamento dos aspectos, e ao mesmo tempo ele traz para dentro da gestão ambiental a chamada avaliação do desempenho ambiental. É a forma que eu vou ter para mensurar os meus programas de gestão ambiental e a eficiência do meu SGA de maneira global. Ele é a base para que eu verifique se as ações que eu coloquei em prática estão sendo eficientes e, consequentemente, ele já vai me mostrar alguma falha ou alguma não conformidade. Então, ele já auxilia eu preparar e fazer todo o ajuste do meu sistema de gestão ambiental para quê? Para que no momento da auditoria eu não tenha falhas no sistema. É importante nesse momento que a gente comece a observar como eu vou atribuir esses indicadores de avaliação de desempenho ambiental, porque eles são uma peça-chave para que eu possa monitorar o meu SGA. Quando eu pego a norma, né, a 14.031, a gente tem a seguinte situação: a integração dos princípios da sustentabilidade, ou seja, eu já começo a falar que a relação de avaliação e de indicadores de gestão ambiental, de desempenho da gestão ambiental, estão atrelados aos princípios da sustentabilidade por meio dos procedimentos de conservação e controle, ou seja, procedimentos que vão visar o uso racional do recurso e, ao mesmo tempo, controlar os aspectos ambientais para que não gere danos ao meio ambiente, mantendo a conservação desse meio. Aos critérios de desempenho de uma organização produtiva, ou seja, está começando a relacionar também ao processo produtivo e o desempenho desse processo produtivo, ou seja, visando a otimização desse processo produtivo, e aí entra a discussão sobre melhoria contínua, né? Foi impulsionada a partir de meados da década de 90 com a divulgação das primeiras normas da série ISO 14.000, né? Quando vocês visualizaram as disciplinas do curso, vocês viram o processo histórico de conscientização ambiental. A década de 90, ela foi marcada e denominada como a década da qualidade ambiental. Houve todo um questionamento e uma evolução do pensamento ambiental para a gente chegar na década de 90. E o que acontece com isso? Quando eu marco a década de 90 como a busca da qualidade ambiental, eu tenho o surgimento da ISO e com ela a série 14.000, que vai trazer essa discussão sobre internalização das externalidades ambientais. Quando eu vou me preocupar na relação empresa-meio ambiente, quando eu vou me preocupar em controlar os meus aspectos ambientais para que eu não gere nenhum impacto. Até porque, atrelado a isso, eu contraio a obrigação de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, como versam as legislações ambientais, principalmente no cenário brasileiro. Então, isso passa a ser uma necessidade. É óbvio que, a partir daí, como existe uma prerrogativa legal, quando eu consolido uma norma de gestão, a mesma tem que estar
em harmonia com a legislação ambiental, seja brasileira, seja internacional. Um dos requisitos da norma exatamente é o cumprimento dos requisitos legais. É uma obrigatoriedade você atender às condicionantes legais que recaem sobre o teu empreendimento para implementar um sistema de gestão ambiental. Se isso já for falho, caracteriza uma não conformidade num processo de monitoramento ou numa auditoria, principalmente se ela for visualizada para a questão da certificação ambiental. A pesquisa realizada pelo grupo de trabalho apontou como referência conceitual mais adequada a seleção de indicadores de desempenho ambiental, aquela proposta pela 14.031, que trata especificamente das diretrizes para a avaliação desse desempenho ambiental e uma adoção dos indicadores de desempenho. Então, essa norma, a 14.031, ela vai trazer a possibilidade e grupos de indicadores de desempenho que você pode aplicar de acordo com a realidade do empreendimento e a necessidade do seu programa de gestão ambiental. Na 14.031, a gente tem a descrição de duas categorias gerais aqui, tá? Para os chamados indicadores, que a gente vai considerar na estruturação do meu sistema de gestão e no processo de avaliação dentro do SGA. São eles a avaliação de desempenho ambiental, a ADA, e a partir daí esta se subdivide em indicadores de condição ambiental e indicadores de desempenho ambiental, né, que é o ICA e o IDA. Só para que a gente entenda, eu tenho que, baseado na denominação do SENAC, a avaliação de desempenho ele caracteriza como um processo ou ferramenta interna da gestão, projetada para prover a gestão de informações seguras e verificáveis, com base contínua, para determinar se a performance ambiental de uma organização está atendendo os critérios definidos pelos seus gestores, ou seja, pela alta administração. Então, um outro aspecto que a gente vai observar. O que vai acontecer? Quando eu começar a estruturar os meus indicadores ambientais, eu vou ter que avaliar os interesses da alta administração que está refletido aonde? Na política ambiental que eu consolidei. Lembre-se que no passo inicial é conversar com a alta administração, entender o contexto geral do empreendimento e qual é a compreensão, a percepção ambiental que eles têm, para que a partir daí eu possa estruturar a minha política ambiental. Então, essa política ambiental, que é a base do meu SGA, também vai ser referência para eu trabalhar os indicadores de desempenho ambiental. Então, por definições, o desempenho ambiental pela norma, né, a 14.031, é o resultado da gestão da organização sobre seus aspectos ambientais. Na 14.001, que também trabalha alguns conceitos, eu vou ter que são resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental. Lembra que eu falei no início da aula, eu preciso encontrar uma forma de mensurar a eficiência do meu programa de gestão ambiental. Através dos indicadores eu faço isso, né, com a relação do desempenho ambiental. Relativos ao controle de uma organização sobre os aspectos ambientais, então ele já está afirmando que essa questão do desempenho ambiental ele tem que ser mensurável sobre os aspectos ambientais, ou seja, reflete dizer que o desempenho ambiental de um SGA, de um empreendimento, está ligado à forma como eu melhor consigo gerenciar os meus aspectos ambientais, com base na sua política, objetivos e metas ambientais. Entenderam por que eu falei que a base inicial, que é a estruturação da política ambiental, ela reflete todo o SGA? Na própria definição de desempenho, eu já estou amarrando, que é a relação do aspecto ambiental com a política ambiental, que foi estruturada, e dos objetivos e metas. Os objetivos e metas são reflexos da política ambiental. Os programas de gestão ambiental são reflexos dos aspectos ambientais identificados, né, do diagnóstico da gestão, do diagnóstico do meio ambiente, né, no entorno do empreendimento, a circunvizinhança do empreendimento, mas também dos objetivos e metas que foram traçados com base em quê? Na nossa política ambiental. Um outro aspecto que a gente precisa entender de diferenciação, a avaliação de desempenho ambiental e auditoria ambiental. Quando eu falo em avaliação de desempenho ambiental, eu estou falando de um processo contínuo de obtenção e avaliação que vai me gerar constantemente informação. Por quê? Eu preciso monitorar constantemente a execução do meu programa de gestão ambiental.
onde ele vai fazer o quê? Verificar o desempenho ambiental presente e as tendências no decorrer do tempo. Quando eu falo de auditoria ambiental, ele também é um processo de verificação, só que ele é periódico. Ou seja, a função da auditoria ambiental, tá, ele consiste em quê? Verificar as conformidades, ou seja, analisar se o SGA estruturado e colocado em prática está em conformidade com requisitos legais, com os interesses da empresa, com a política ambiental, com os objetivos e metas traçados e com o que eu coloquei de ferramentas técnicas para controlar e gerenciar os meus aspectos ambientais. Então, a base da auditoria é essa. E ele vai ser feito periodicamente. Por exemplo, no momento que eu vou solicitar a certificação ambiental de uma empresa. Então, eu parto desse pressuposto. O modelo, tá, para o processo de avaliação de desempenho ambiental também se baseia no ciclo PDCA, como nós já falamos anteriormente. Então, basicamente, se eu pegar o ciclo PDCA e traduzir para a avaliação de desempenho ambiental, eu vou observar as seguintes características. Primeiro, seleção de indicadores para a avaliação de desempenho, é o primeiro momento do planejamento e tudo mais. Obtenção de dados, eu preciso novamente fazer uma prospecção de informações sobre aspectos, né, caracterização, os meus programas gerenciais que foram estruturados, faz uma análise e conversão desses dados para que a gente tenha uma avaliação dessas informações e, posteriormente, eu vou relatar e comunicar e revisão e melhoria do processo. Então, seleciono os indicadores, começo a aplicar os indicadores no monitoramento dos programas, coleto as informações e os resultados, se estão sendo mensuráveis esses resultados, eu estou conseguindo mensurar a efetividade do meu programa de gestão ambiental. Consequentemente, eu vou compatibilizar com a política ambiental para saber se eu tenho está de acordo ou não. E, através desses dados, eu verifico o quê? Se os meus objetivos e as minhas metas ambientais que foram estruturadas como consequência da política estão sendo alcançadas. Então, a partir daí, eu fecho um ciclo. Fiz essa revisão, analisei, ok. Se não, se os meus indicadores não contemplam a mensuração adequada do meu programa de gestão ambiental, eu vou revisar e possivelmente eu vou reestruturar os meus indicadores que foram selecionados, tá? Para ter uma melhor mensuração do meu PGA. E aí os indicadores eu tenho indicadores de desempenho ambiental, né, que é o IDA, que vai se subdividir em indicador de desempenho de gestão e de desempenho operacional. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Indicador de desempenho ambiental está relacionado à gestão e à operação do empreendimento, ou seja, está relacionado a condições internas da empresa. São aspectos que recaem sobre o gerenciamento do empreendimento. Então, eu estou tratando de assuntos internos, gestão e operação. Se eu for pegar a pirâmide da administração, eu estou no tático e no operacional. Tá? E eu vou ter os indicadores de condição ambiental, que já são fatores externos ao empreendimento. É como o meio ambiente está se comportando a partir do momento que essa empresa está funcionando e está lançando seus aspectos ambientais controlados e gerenciados no meio ambiente. Então, esses fatores de desempenho, aqui, esses indicadores, perdão, de desempenho, vão me mostrar a real situação da empresa quando da implantação do sistema de gestão ambiental. Entenderam a importância de trabalhar os indicadores de mensuração para isso? Porque só assim eu vou ter uma real noção do meu SGA que foi consolidado. Porque muitas vezes nós planejamos uma determinada situação e, ao colocar em prática, podemos ver determinadas características ou peculiaridades que não foram observadas nesse momento inicial. Então, os indicadores vão fazer esse reflexo dessa observação ou dessa falta de observação dessas características, dessas peculiaridades, para que a gente faça todos os ajustes necessários para deixar o SGA, como se diz no popular, redondo, e a partir daí eu possa buscar a auditoria de certificação. Então, para os meus indicadores de desempenho ambiental e o IDA, eles são classificados nesses dois tipos que eu falei. Gestão. Fornece informações relativas a todos os esforços de gestão da empresa que influenciam positivamente no seu desempenho ambiental. Por exemplo, reduzindo o consumo de materiais e ou melhorando a administração dos seus resíduos sólidos. E aí eu vou mantendo os mesmos valores de produção. E os indicadores de desempenho operacional, ou seja, vão proporcionar informações relativas às operações do processo produtivo da empresa
trazendo reflexos no seu desempenho, tais como consumo de água, de energia ou de matéria-prima. Então, eu tenho duas situações, tá? Os esforços gerenciais no nível tático e os esforços operacionais no nível operacional, quando a gente traz a pirâmide da administração, estratégico, tático e operacional. No estratégico, foi o comprometimento da alta administração e a estruturação da política dos objetivos e metas ambientais com base no que é a empresa, ok? E aqui eu já trago a gestão, a operacionalização do empreendimento. E os indicadores de condição ambiental. Nesse momento, eu vou ter fornecer informações sobre a qualidade do meio ambiente onde se localiza a empresa, tá? O empreendimento de uma maneira geral, sobre a forma de resultados de medição efetuadas de acordo com os padrões e regras ambientais estabelecidos pelas normas e dispositivos legais. Quer um exemplo disso? Quando eu tenho, por exemplo, um posto de gasolina ou um aterro sanitário. O que é que eu vou ter ali? Eu vou ter a obrigatoriedade legal de instalar, e inclusive vai ser condicionante do licenciamento ambiental, eu vou ter a obrigatoriedade de instalar o quê? Poços de monitoramento. Então, essa questão dos poços de monitoramento, onde eu vou avaliar a qualidade da água, é um indicador de condição ambiental. Ele vai fazer o reflexo do quê? Se as ações que eu estou colocando e operacionalizando, tanto gerenciando e operacionalizando nos indicadores anteriores, se eles estão efetivamente colocados em práticas, eles estão prevendo, eles estão controlando e prevenindo o impacto e a poluição ambiental. Então, a partir desse pressuposto, quando eu fizer o monitoramento nesse poço para a qualidade da água, vai me mensurar e vai me mostrar se as ações que eu desenvolvi internamente estão tendo reflexos positivos na condição ambiental, que é a característica externa alheia ao meu empreendimento. Isso aí é um reflexo de que as ações para controlar e mitigar os impactos ambientais dos programas gerenciais estão em conformidade, porque quando eu faço a coleta e a análise dessa água, ela está dentro do padrão permitido pela legislação. Então tá ok, tá tudo certo. Entenderam essa situação? Existem relações que a gente vai ter que vão traduzir tudo que vocês colocarem em prática dentro da empresa. Então, de uma forma geral, o que que a gente tem aqui? Quando eu falo de condição ambiental, eu tenho condições ambientais e outras fontes, consumo de água, de energia, de insumos, lançamentos de efluentes, que são tudo isso aqui caracterizado como aspecto ambiental, as partes interessadas que vão recair na questão da legislação, por exemplo, se eu falar de governos, as ONGs que vão monitorar e fiscalizar determinada indústria para que não cause danos ao meio ambiente, a vizinhança como um todo também não deixa de ser, né, uma parte interessada. A partir daí eu tenho da estruturação da organização o IDA, gerenciamento da organização, com o indicador de gestão. Depois eu vou para a operacionalização, que é o IDO, onde eu vou avaliar o que? Processo produtivo, instalações físicas e equipamentos. Então, o que é que eu vou ter de entrada, em termos de insumos, e o que é que eu vou ter de saída? Produto mais rejeitos de uma maneira geral. Entenderam a relação do que é o de indicador de condição ambiental e de desempenho ambiental, desenvolvimento, que aí eu tenho gestão e operação. Existe uma relação, porque um vai refletir no outro. Tá? E quando eu falo que existe reflexo entre o externo e o interno, esse é um reflexo de mão dupla. Porque quando eu venho as partes interessadas, governos, alterações de legislação, vai envolver modificações tanto operacionais quanto gerenciais. Quando eu tenho as ONGs, também podem refletir situações nesse sentido, né? E a vizinhança gerar uma pressão no empreendimento para fazer determinadas adaptações, tanto gerenciais quanto operacionais, desses indicadores de desempenho. Então, existe uma inter-relação entre o fator externo e o fator interno que você tem que observar na hora de selecionar os seus indicadores de desempenho ambiental. Então, trazendo o ciclo PDCA, o que que eu vou ter aqui? Na avaliação de desempenho ambiental, algumas questões gerais. Eu vou ter o planejamento deve se basear em aspectos ambientais significativos, então nós já visualizamos a aula anterior sobre o filtro de significância para aspecto ambiental e as condicionantes mínimas que também já contraem a obrigação de tornar aquele aspecto ambiental significativo, por exemplo, como interesse das partes interessadas, colaboradores, o próprio interesse da empresa, ou alguma legislação específica sobre aquela situação. A partir daí, o que que vai acontecer? A gente tem que verificar as ações de controle sobre os quais
temos influências no sentido dos aspectos ambientais. Os critérios de performance ambiental estabelecidos e a visão das partes interessadas. Então, quando eu falo da organização, na etapa de planejamento, a gente também vai considerar o elenco, o rol de atividades que essa empresa executa, a estrutura organizacional, como está definida, as estratégias de negócio, a política ambiental que foi estipulada através do sistema de gestão ambiental, informações necessárias para atender os requisitos legais e outros que são aplicáveis, acordos internacionais relevantes, dependendo do porte da empresa, a gente também tem que levar esse fator em consideração. Custos e benefícios ambientais, internalização das externalidades ambientais é um fator que traz reflexo para cá. Tá? Informações necessárias para a avaliação dos efeitos financeiros dessa performance e os aspectos culturais e sociais, porque isso são condições ambientais. Lembre-se, quando eu falo indicador de condição ambiental, é como o meio está. E quando a gente fala e traz o conceito de meio ambiente, nós incluímos o ser humano. Quando eu incluo o ser humano, eu tenho fatores sociais e fatores culturais de relação com o meio ambiente que podem interferir na tomada de decisão nesses indicadores de controle ambiental e de como a empresa vai se relacionar. Então, são fatores externos que podem provocar algum tipo de pressão ao empreendimento. Na seleção dos indicadores, o que a gente vai ter? Os indicadores selecionados devem fornecer informações quali e quantitativas de forma mais compreensível e útil. Então, eu vou selecionar um número de indicadores suficiente para que possa expressar a minha performance ambiental, ou seja, necessários e suficientes, mas necessários para que façam o reflexo de uma avaliação adequada e condizente com o programa que foi estipulado de gestão ambiental. E esses indicadores refletem a escala e natureza dos impactos ambientais. Depois eu vou para a seleção desses indicadores com base em quê? Como é que eu vou escolher esses indicadores de desempenho a serem adotados por uma dada indústria? Pois eu preciso fundamentar em alguns aspectos, ou seja, algumas informações base para que a partir daí eu selecione esses indicadores. Primeiro, quais são os objetivos da avaliação? Qual é o objetivo de avaliar? É porque eu estou buscando, através de um programa, alcançar uma determinada meta ambiental que foi estipulada, um determinado objetivo que a gente estruturou. A abrangência está relacionada à atividade, produto ou serviço. Depois, as condições ambientais locais e regionais, um diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com base no conceito de meio ambiente da norma, circunvizinhança que opera esse empreendimento. Verificar os aspectos ambientais através dos filtros de significância, e os que são significativos a serem tratados no processo de elaboração dos programas de gestão ambiental. Depois, os requisitos legais ou demandas da sociedade, de uma maneira geral. Capacidade de recursos financeiros, materiais e humanos, para que a gente possa desenvolver esses processos de medição. E aí, os indicadores de desempenho operacional, de uma maneira geral, estão relacionados com entrada, ou seja, materiais, o que eu tenho de matéria-prima, recurso natural, materiais processados, o que é que foi reciclado ou reutilizado dentro do cotidiano da empresa. Depois eu passo para o fornecimento de insumos para que as operações da indústria possam ocorrer. Projeto, instalação e operação. E aí eu vou incluir o quê? Situações de emergência, operações não rotineiras, a manutenção das instalações físicas e também o cronograma de manutenção, tanto de instalação quanto de maquinário. Saídas, principais produtos, subprodutos, materiais que foram reciclados, se for o caso da empresa, ou reutilizados. Serviços, resíduos, sólidos, líquidos, perigosos, não perigosos, recicláveis, reutilizáveis. Tipos de emissões que está sendo lançado para a atmosfera, os efluentes para água e solo, ruído, calor, resultante das operações. Distribuição das saídas, resultante das operações. Então, a partir daí, eu tenho no operacional, tendo essa base de informação. Isso aqui é uma base inicial, uma receita de bolo, para que você tenha uma visão ampla do que seriam, quais são as relações de indicadores operacionais que eu poderia ter para atrelar a minha avaliação de desempenho ambiental. Desta forma, a gente tem alguns exemplos aqui. Eu não vou me prender a eles, vai estar no slide, o material que vocês têm para consulta, não tem problema com relação a isso, tá? Então, por exemplo, foco na avaliação de desempenho. Eu vou ter materiais e aí alguns exemplos de indicadores. Materiais usados ou produtos, materiais ou matérias-primas recicladas ou reutilizadas, embalagens descartadas ou reutilizadas, produtos de uma maneira geral.
E, por exemplo, emissões. Emissões atmosféricas, prejudiciais à camada de ozônio, emissões de gases de efeito estufa, CO2, equivalentes por ano ou por produto. Tá? Então, dependendo do que for, isso aqui são alguns exemplos. Não são só esses, mas isso aqui já te permite ter uma ideia, porque em caráter geral são os principais. Tá? E a partir daí, dependendo do que é a característica da empresa, você pode estar suprimindo ou agregando mais indicadores a essa lista aqui. Vai depender da realidade que você se encontra e do empreendimento que você está estruturando o teu sistema de gestão ambiental. A escolha dos indicadores gerenciais, o IDG, vai incluir o quê? Atendimento aos requisitos legais, ou seja, questão do cumprimento das normativas e das condicionantes, por exemplo, de um licenciamento ambiental, utilização eficiente dos recursos, treinamentos de equipes e investimentos em programas ambientais. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui da parte gerencial? Requisito legal, utilização dos recursos de maneira a otimizar a utilização, são ações gerenciais que eu preciso impor. Depois, treinamento de equipe. Lembre-se que eu sempre recomendei para você, quando estruturar os programas de gestão ambiental, que coloque um programa de educação ambiental. É extremamente eficiente para trabalhar essa questão de treinamento de equipes e você poder mensurar a eficiência das ações dos colaboradores com base nos treinamentos que foram estruturados para que eles entendam, a partir do momento da implantação do SGA, esse novo padrão de pensamento, de cultura e de comportamento dentro do ambiente da empresa, do empreendimento, né? E internalizem essa nova cultura de como lidar com a nova rotina que está sendo implementada no empreendimento a partir da implantação do sistema de gestão ambiental. E aí, a questão dos investimentos em programas ambientais também. Quanto a empresa está gastando para treinar, para capacitar, para trazer profissionais, por exemplo, externos que podem auxiliar nesse processo e por aí vai. Né? Então, dependendo do tipo de avaliação que se queira proceder, nós vamos selecionar os indicadores de desempenho gerenciais mais adequados. E aqui eu tenho alguns exemplos de indicadores, tá, gerenciais. Então, vamos lá. Questão de conformidade: número de multas e penalidades ou reclamações e os custos a elas atribuídos que a empresa recebeu ao longo de um ano de operação, por exemplo. Isso é um indicador. Porque se eu não tenho aplicação de multas ou de nenhuma infração sobre esse empreendimento de uma maneira geral, alguma notificação, isso demonstra, do aspecto gerencial, é um reflexo de que as ações que eu estou desempenhando na empresa estão em conformidade legal e então não estão me gerando nenhum tipo de problema. Isso não deixa de ser um indicador. E é muito importante, inclusive. Implementação de políticas e programas. Então, quais são os números de iniciativas que foram implementadas para a prevenção da poluição, níveis gerenciais com responsabilidades ambientais específicas, número de empregados que participam em treinamentos ambientais. Então, através dessa mensuração dessas ações de desenvolvimento dentro da empresa, eu tenho como quantificar como indicadores gerenciais a eficiência, por exemplo, do meu programa de treinamento e capacitação, que pode estar atrelado a um programa de educação ambiental. Tá? E a partir daí vai outras situações em focos de avaliação e exemplos de indicadores que a gente poderia ter. Aqui eu tenho alguns exemplos sobre questões ambientais, indicadores e critérios para as condições ambientais. Então, perda de biodiversidade, erosão, compactação, salinização, solidificação do solo, acidificação do solo, contaminação ambiental por agrotóxicos, contaminação ambiental por resíduos sólidos, desertificação, escassez hídrica, poluição de água, mudanças climáticas, dependendo das fontes, depleção das fontes não renováveis, a depreciação dessas fontes, esgotamento das fontes não renováveis, contaminação de alimentos pelo uso de aditivos. Alguns indicadores gerais que não necessariamente está em ordem, em linha direta, eu tenho questões ambientais, quais são os indicadores que vão me mostrar essas questões ambientais. Então eu tenho, por exemplo, quantidade total de materiais, material perigoso, material não renovável, material não reciclado, reutilizado. Depois, consumo total de energia, quantidade total de combustíveis e a partir daí vai. Relacionado a esses grupos de indicadores, eu tenho alguns critérios. Então, por exemplo, nessa questão da quantidade de materiais, seja perigoso, não renovável, reciclado, reutilizado, eu tenho consumo de material, seria um critério de avaliação.
Para a quantidade total de combustíveis, eh, combustível fóssil de uma maneira geral, combustíveis não provenientes de resíduos, eu vou ter consumo de combustíveis como critério de avaliação. E assim vai. Então, essa tabela está para vocês consultarem, avaliarem e terem uma noção inicial até para propor dentro do SGA que vocês vão estruturar essas ações nesse sentido. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode classificar pelo, em resumo, a 14.031 da seguinte forma: em categorias de indicadores de desempenho ambiental, IDA, e de condição ambiental. Então, a partir daí, eu vou ter para o IDA, que é o de desempenho ambiental, o de desempenho operacional e de desempenho gerencial, tendo como exemplos de aspecto ambiental do operacional, consumo de energia, consumo de matéria-primas, do gerencial, consumo de materiais, o gerenciamento dos resíduos de uma maneira geral. Indicador de condição ambiental, que são fatores externos, índice de qualidade de água, citei até o exemplo dos postos de monitoramento, tanto na instalação de aterros sanitários quanto postos de combustíveis, índices de qualidade do ar, para empreendimentos que têm emissões atmosféricas de uma maneira geral. Então, eu posso fazer, por exemplo, como um levantamento, em São Miguel, que eu tenho várias indústrias de cerâmica, eu tenho chaminés, porque tem a queima do material. Ali é um indicador. Eu posso mensurar a carga poluidora, o material, fuligem que está sendo dispersado para o meio ambiente e, a partir daí, compatibilizar na qualidade do ar com a resolução, com as resoluções do CONAMA, com outras normativas em vigor, para avaliar se o meu gerenciamento das emissões da atmosfera, ou seja, se a minha chaminé, ou se o meu sistema de filtragem ele é eficiente para atender aos requisitos legais. Então, seria um outro exemplo de ações que eu poderia desempenhar nesse sentido.